Gente, iniciamos aqui uma série de cafés e conversas, entrevistas. A nossa convidada de hoje é a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Nalu Gouveia. Eu conheço Nalu Gouveia desde o começo dos anos 80. Nós estudávamos no Colégio Acreano, depois ela foi para a faculdade, cursou letras, se tornou sindicalista, presidente do Sindicato dos Professores do Estado do Acre, é a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Tribunal que ela, num momento, ela disse que era um tribunal do faz de conta. E é com ela que a gente vai tomar esse café e conversar. Como é que o tribunal ainda é um tribunal de faz de conta, Nalu? Assim, eu lembro que quem me deu aquele livro foi até o João Veras. Aí, qual livro? É um livro que o título é o Tribunal de Faz de Conta. Por que Tribunal de Faz de Conta? É até legal esse espaço para a gente poder esclarecer. Os tribunais, eles foram criados para fiscalizar a parte orçamentária, financeira, contábil, de contas. Onde tivesse dinheiro público, ele fiscalizar. Mas a gente viu que muitas respostas no decorrer da construção desses tribunais não responderam às necessidades do povo. Os tribunais, eles acabam vendo os limites de pessoal, os limites da educação, os limites de saúde, mas aqueles limites de conformidade. A parte de entrar na gestão para ver se aqueles programas que foram feitos pelos governos, se tanto municipal como estadual, de qualquer instituição, se estão sendo cumpridos, os tribunais agora, na década agora do século XXI, em 2014, 2013, é que começaram. Então, os tribunais, eles agora que estão dando essas respostas, estão começando a dar essas respostas. Então, era essa a visão do faz de conta, porque, na verdade, as respostas que eram para ser dadas não eram dadas. E ainda não estão. Café? Pois não. Obrigada, viu? Adorei a caneca. Me lembrou da nossa época mesmo de criança. Do presidente Dutra ainda e lá do colégio também. Nós vamos tomar sem açúcar. Nalu preferiu sem açúcar e eu vou acompanhá-la. O que o Altino na apresentação esqueceu de dizer é que o primeiro livro, eu não sei nem se o Altino lembra isso, porque nós já estamos com 50 e lá vai, né? Mas o primeiro livro, tu é mais novo que eu, né? Tu tem quanto? Eu acho que eu tinha 52. Eu tenho 52 também. Então, o primeiro livro, quem me deu para me ler 53. foi você, sabia? Um livro do Neymar de Barros. Por isso que vai ver que era Deus Negro, que coisa, hein? E eu lembro que tinha um negócio que dizia, nós só somos iguais no vaso sanitário. Tu que me deu esse negócio, a primeira pessoa que me descobriu para ler algumas coisas assim, que eram bem chocantes à época, foi você. Então o tribunal, ele tem que responder, porque veja só, você tem que ter tipo um selo de qualidade. Quem dá o selo de qualidade que teu dinheiro está sendo aplicado corretamente, se os limites estão sendo respeitados? Os tribunais. Então esse selo, os tribunais, talvez por esse nome, ele é muito distante da população. Outro momento que também foi marcante assim, da sua carreira como política, como deputada estadual, foi aquele momento que você promoveu aquela lavagem das escadarias da sede do Tribunal de Justiça, né, na gestão do desembargador Francisco Praça. Né? Aquilo lhe custou caro, né? Custou porque não se tinha, por parte de ninguém, o questionamento com relação ao que era o Tribunal de Justiça. Todo mundo gostava de falar mal dos políticos, bater nos políticos, bater no executivo, mas o judiciário sempre foi
aquela coisa de que ali era a justiça, e não era bem assim. A justiça não estava ali, onde a gente, porque cumprir lei é importante, mas dar justiça para o povo é melhor. E não havia isso. A gente, naquele momento, o que é que tinha? Naquele momento, muitas vezes, a polícia prendia alguns bandidos e eram dados telefonemas, eram feitos alguns tipos de situações que aí soltavam. Então, quando a gente foi lavar a escadaria do tribunal, era para dizer: isso aqui é sujo, isso aqui não é o lugar da justiça, onde é o último momento que você recorre é a justiça, e ali não era. Então foi esse o intuito. E quando você vai para o tribunal, aquilo foi um arranjo do Jorge Viana porque você era uma pessoa muito questionadora dentro do PT, né? Você enfrentava o Jorge Viana, você enfrentava o Tião, o comando do PT, né? Você tinha pretensão de se tornar prefeita da capital, né? E aí, de repente, você foi convencida a assumir essa função, esse cargo no Tribunal o cargo de conselheira do Tribunal de Contas. É confortável diante do seu passado de luta, dos embates que você travou dentro do PT no Estado? Eu acho legal porque o tipo de conversa que a gente está tendo aqui me deixa mais à vontade para te falar uma coisa que eu nunca falei isso para ninguém. Em lugar nenhum eu comentei isso. De falar uma situação. Como foi que eu fui para o Tribunal de Contas? Eu nunca falei isso público. Eu vou colocar para ti como foi que eu fui. Eu andava muito triste, eu estava no 3º mandato de deputada. E o sonho da minha vida, eu nunca escondi, era ser prefeita de Rio Branco. Eu tinha um sonho e me candidatei 2 vezes dentro do meu partido e perdi as 2 vezes. A última vez, a primeira vez eu tive 30% dos votos, contra pessoas da administração, Aníbal, Carioca, ligando assim para amigos meus, amigos de militância do PT, dizendo assim: não vote na Nalu. Eu queria a prefeitura, eu queria ser candidata a prefeita de Rio Branco. E aí era um momento que eu estava muito ruim. E Ruim por quê? Ruim por causa dessa situação, que eu não conseguia passar na convenção do partido, dentro da Assembleia, as coisas que eu estava propondo fazer, eu já tinha feito. Eu precisava ir mais... Você estava sendo repetitiva no Legislativo? Repetitiva. Algumas coisas eu já não estava representando como já deveria representar. E aí era uma sexta, era um sábado. Eu estava na cozinha, na área lá de trás da minha casa. Meu ex-marido, o Jair, e o Petecão. Nós 3. E eu estava dizendo assim, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento, porque eu queria outra coisa. Nunca sonhei em ser senadora, nunca sonhei em deputada federal, mas eu queria ser candidata a prefeita e não me deixa. E aí o Petecão disse assim: Nalu, por que você não vai para o Tribunal de Contas? A primeira pessoa que me falou do Tribunal de Contas não foi ninguém do PT, não foi meu ex-marido, não foi minhas filhas, não foi sonho meu, não foi ninguém. Foi o Petecão. Senador Petecão, atualmente. A senador e na época deputado federal. E aí ele disse assim: deixa eu fazer o seguinte, na época o Léo, lembra que trabalhava com ele? O Léo Rosas, atual... Isso, o Léo. E aí o Léo pegou e trabalhava... Porta-voz do governador Tião Viana. Exatamente. E aí ele pegou e disse assim: eu pedi para o Léo colocar no Página 20. Que era colunista do Página 20. Exatamente. E aí o Léo colocou no Página 20. Na terça-feira, quando eu cheguei na Assembleia, eu tinha quase todos os votos. O governador era o Binho, cheguei para o Binho e disse: Binho, eu estou com a intenção de ir para o Tribunal de Contas. E aí o Binho disse: se você quer ir, eu não gostaria, mas se você quer ir... Eu quis ser líder do governo, líder
do governador, que era o Binho, que eu achava assim, o Binho tinha todo o meu jeito. Eu achava que eu ia dar um show como líder. O presidente da Assembleia nunca me deixaram. Nunca. Aí eu digo, você se sentiu, então... Eu senti que eu não era bem-vinda, eu não estava bem-vinda, não no PT, porque PT não é de um grupo que comanda. Bem-vinda por quem? Por quem decidia. Pelos Vianas? Pelo Jorge, pelo Tião, pelo Binho? Quem decidia à época no PT, eu não era só o Jorge. O Tião nem não ia muito assim, não metia nessas situações. Mas não era só o Jorge. Era o Carioca, era o Aníbal e pessoas que eu militava com eles. Porque qual era o meu maior problema, o Altino? O meu maior problema, qual foi o problema principal do Jorge? É que eu sou militante. Eu sempre fui militante. E aí se tratava de modo não muito republicano, algumas questões e que eu nunca admiti. E quando eu digo não... Por exemplo, assim, você lembra de uma? Um exemplo. Mandava projetos sem discutir com a população e exigia que a gente votasse. Eu não votava. Eu dizia, não voto. Porque o PT não é isso.